Olá a todos, mais uma vez, mais um vídeo. Eu agradeço a todos, peço que quem gostar dê um joinha aí para ajudar na divulgação. Quem quiser compartilhar, fica à vontade. Quem quiser criticar também, fica à vontade, tudo bem? E quem gostar, dê joinha e inscreva no meu canal. Eu fiz um vídeo recente falando o que é Satã no judaísmo. Infelizmente não tinha saído o áudio, então decidi fazer de novo. Beleza. Olha, Satã no judaísmo não é igual no como pensam os cristãos, né? Que é um anjo rebelde que foi lá, que rebeliou contra Deus, convenceu outros anjos e agora ele quer ser Deus e coisa e tal, como está lá em Isaías, Daniel. Na verdade, aquele trecho é falando sobre os reis da época, tá bom? Primeiro nós temos que entender que o que são anjos primeiro. Anjos, na verdade, é a vontade do Criador. São forças que o Criador conseguiu. É, desculpa não, desculpa gente, conseguiu não, que o Criador criou. Então ele criou diversos tipos de anjos que no hebraico é conhecido, vamos dizer aqui como malar, tá? Esses anjos, por exemplo, existe, para vocês terem ideia, por exemplo, a força da gravidade é considerado um malar, tá? No judaísmo. O terremoto é considerado um malar também no judaísmo. Agora temos que entender que o Eterno, ele é um ser, né? É um Deus tão poderoso e ele está além da compreensão humana. Não tem como nós enxergarmos o Eterno e a obra dele com olhos humanos, mas temos como evoluir a tal ponto de chegarmos lá. Então, o Eterno criou milhões e milhões, vamos dizer assim, de tipos de anjos, milhares de anjos, né? E quando o Eterno decidiu criar o homem, ele criou o homem, que a criação do homem, na verdade, é o ápice da criação, é o ponto máximo da criação. E esse homem, como a semelhança de Deus, ele é totalmente diferente de todo outro tipo da criação, tá? Tanto que existe escritura judaica que fala que o homem ele levou mais tempo a Deus criar do que as outras criações, tá? Então Deus, quando criou o homem, ele decidiu dar o livre-arbítrio, né? Que é a escolha do bem e do mal. Vamos pôr, que é um assunto para outro, assim, que eu falo que o judaísmo acredita que todos vão voltar para Deus. Não é um assunto para outro vídeo, tá? Então ele decidiu criar o mal. O mal, o que seria o mal? A palavra mal, lógico que deriva da nossa concepção humana, né? Nós não temos a concepção correta do mal e nem do bem, na verdade. Por exemplo, o mal nessa visão, vamos ser assim, nessa visão de evolução, seria um freio. Seria, por exemplo, uma força onde que nós, quando nós passamos a, vamos dizer, abusar das coisas certas e decidimos a seguir as coisas erradas, entre aspas, esse Satã, essa força que nós chamamos de Satã, veria para nos frear, para nos acordar ou nos colocar de novo na linha do eterno. Então, Satã é uma força, um anjo criado por Deus com essa finalidade de ser inibidor ou aquele que que dificulta um trabalho. Seria mais ou menos assim. Na visão judaica, tudo leva para o bem, tudo leva para o bem. Até que no Zohar está escrito até assim, até o pecado serve o Senhor, né? Então, por que tudo está para o bem? Vamos supor aqui, o que seria essa dificuldade na Terra? Vamos supor que um aluno estuda numa determinada escola e ele sabe que 2 vezes no ano ele vai ter prova. Só que ele não estuda direito, ele não presta atenção no professor, ele não presta atenção em nada, e no dia da prova ele já vê aquela prova como algo horrível. Ele vê aquela prova como um sofrimento. Meu Deus, vai ter uma prova de matemática, uma prova de física, de química. Ele acha aquilo um absurdo, o sofrimento, já começa a torturar, não dorme direito à noite. Por quê? Porque ele não estudou, ele não aprendeu, ele não procurou seguir as regras, ou seja, prestar atenção no professor e tal. Então, aquela dificuldade que ele viu na prova foi algo que ele criou, né? Ele criou pela ação errada, ou seja, ele não estudou e naturalmente veio o pavor e veio o medo. Esse pavor morto seria o Satã. Se vocês observarem, toda a parte da Bíblia, quando fala de demônios, demônios, gente, seria também
Satã, vamos supor assim, só aparece quando alguém, ou um povo, ou algo, inicia uma intuição ruim. Porque o homem, na verdade, o Satã seria uma força que o homem, que surge através de uma atitude ruim do homem, como aconteceu no Jardim do Éden. Quando Eva começou a desejar comer a maçã, aí lá a parte negativa de Eva, a parte ruim, vamos supor assim, de Eva, que Moisés sabiamente usou a palavra serpente para definir o pensamento negativo de Eva. Ela, a partir daquele momento, quando ela começa a criar aquilo tudo, e Adão vai na conversa dela e também estava querendo, eles, entre aspas, poeticamente, eles comem a maçã. Então, eles criam uma situação negativa. O mais legal é que em Bereshit, em Gênesis, Deus fala que eles não era para eles comer a maçã do bem e do mal. Na verdade, nos livros judaicos fala que quando eles criaram, Deus estava explicando tudo que era certo e que era errado para ambos. Falou, olha, se vocês fazer o certo, vocês sabem tudo. Eu mostrei para vocês o que é bom e o que é ruim, na teoria. Agora, se na prática vocês seguirem só o bem, vocês vão viver livre de sofrimento e vão voltar para mim mais rápido. Mas se vocês na prática usarem o mal, vocês vão perder a rédea da vida de vocês e naturalmente tudo vai ser mais difícil para vocês voltarem para mim. Então, eles comem, todo mundo sabe disso. Deus também já sabia que eles iam comprar, um assunto, ia comer. É um assunto para outra história, vamos explicar o porquê que Deus sabia disso. Não, porquê que aconteceu, Deus sabia e permitiu, tá? É um outro vídeo. Então aí começa a surgir o sofrimento, dificuldade, dores e tal, e aí surge Satã, um exemplo, né? Então, além disso, os seres humanos têm um mau instinto, né, para tentar. Nós temos um mau instinto dia a dia para nos tentar, né? Mas os anjos, ou seja, os satãs, não, eles foram criados para cumprir aquela missão. Por exemplo, um anjo, um exemplo aqui, um anjo da sabedoria, por exemplo, ele foi criado só para levar sabedoria. Então, toda vez que nós abrimos um canal positivo em oração, ou fazemos a coisa certa, se aproximando de Deus, naturalmente Deus manda essa força, esse anjo, nos trazer sabedoria. Então, tem anjos de todo tipo que você imaginar. A verdade, o judaísmo fala que o universo todo está dentro do homem, né? O corpo do homem completa o universo. O mapa do universo está no corpo do homem, pela sua complexidade, tá? Então, sabendo que Satã, na verdade, também é uma má inclinação da pessoa, né? Então, o Satã não pode ser um anjo que desafiou Deus, né? Porque então ele precisaria de um Satã para atormentar ele também. Então, tinha que ser um ultra mega Satã, né? A verdade é que Satã não tem uma missão a cumprir como todo e qualquer anjo, né? Os anjos não possuem livre-arbítrio para escolher suas missões, né? Eles são apenas reflexos da vontade de Deus, no sistema em que foram criados para propósitos específicos. Então, o anjo do Senhor, como está escrito lá em Números 22, 32, todo está na fala. O anjo do Senhor disse: porque já 3 vezes pancaste a tua jumenta, eis que eu saía para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Números 22, 32. No original, esse anjo do Senhor é falado 2 vezes como Satã, Satã. Então, a primeira palavra que aparece de Satã na Taná é se referindo ao anjo de Deus. Então vocês podem observar que todo o restante, o anjo de Deus só aparece quando alguém comete algo de ruim. Por exemplo, Saul, o espírito, que erradamente está traduzido como espírito, mas é Satã também no original. Ele só aparece para atormentar Saul com a ordem de Deus. Então, pode observar, está lá em 1 Samuel 16, 14, versículo 15, 1 Samuel 18, 10, tá? Então pode observar. Então, e também está lá em Zacarias, do capítulo 3, versículo 1 ao 2. Pode observar que todos esses trechos se referem a Satã, a um anjo ruim, uma dificuldade, através de uma dificuldade. Também, você pode observar também, eu estou falando bem rápido, porque os meus vídeos tem que ser curtos, senão o YouTube não aceita.
Mas você pode observar que Jó, quando o Satã aparece lá também, ninguém percebe nos primeiros livros de Jó, mas na verdade Jó, ele guardava uma dificuldade, uma certa arrogância dentro dele pelas bênçãos de Deus. Por isso que o adversário apareceu como adversário perante Deus lá. Visite também meu blog, biblia31.blogspot.com.br, que lá está escrito os pecados de Jó. Também eu acho, se não me engano, eu fiz um vídeo falando sobre os pecados de Jó. Procure aí que vocês vão ver que vai ser explicado melhor, tudo bem? Então, Satã não é um anjo que quer ser Deus, tá? Não é um anjo maligno que quer ser Deus. Ele, na verdade, é uma força, ou seja, um anjo que surge e ele foi criado para isso, para nos dificultar, né? Para nos moldar, mas ele foi criado para nos barrar de continuar cometendo o mal. Ou seja, ele só também aparece quando nós damos o primeiro passo pela maldade. Não esquecendo que a imagem e semelhança de Deus tem isso. O resto da criação, tudo é para nos orientar e nos servir. Toda a criação foi criada por Deus para nos servir, para nos ajudar a voltar para o eterno. Tudo bem? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço outro vídeo explicando. Shalom, muito obrigado a todos. Gostou? Dê joinha e inscreva no meu canal. Até mais.